A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. O dia era 28 de outubro de 2021 e o caos na logística mundial, ainda traço dos meses de lockdown em vários países, ameaçava a venda de brinquedos do Natal daquele ano. Quase 3 anos, 726 episódios e 2 nomes depois, com 3,2 milhões de reproduções totais e uma das maiores bases de seguidores entre os podcasts brasileiros no Spotify, o Estratégia do Dia / ouvir um podcast chega a um momento especial da sua jornada. Eu, Ana Carolina Zitlag, idealizadora desse formato de te contar notícias financeiras e econômicas de um jeito mais descontraído e mais legal, tô de saída da Bloomberg Linha. E com isso, vou deixar a apresentação desse programa. Sim, a gente ainda vai falar de notícias do dia nesse episódio, só que aguenta aí porque esse é um episódio especial e eu já vou começar falando coisas bonitas e daqui a pouco a gente chega na parte das notícias, que é o que interessa no final, eu acho. Eu não poderia ir embora sem me despedir de você, minha ouvinte e meu ouvinte tão querido, que transformou a minha vida com a sua audiência e carinho. Eu me tornei jornalista porque eu sempre achei incrível a missão de descobrir, traduzir e comunicar sobre o mundo que nos cerca. E você que está me ouvindo, através desses anos, desses meses ou desses dias, me deu uma oportunidade única, a de me realizar profissionalmente. Eu já gravei esse podcast dentro do armário, embaixo da coberta, dentro do banheiro, no aeroporto, dentro do carro, de ressaca, de todos os jeitos possíveis. Tudo porque eu queria manter o compromisso de informar quem me ajudou a realizar esse sonho. Eu tô toda arrepiada, quase que comecei a chorar. E sabe quem mais me ajudou a realizar esse sonho? O meu companheiro de TikTok, o novo companheiro matinal de vocês, meu parceiro Alan Blanco, que não tinha tido acesso a esse roteiro inteiro e não gosta de ser pego desprevenido, mas diga lá, Alan, o que você achou do meu Eu roteiro. sabia que tinha coisa escondida. Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Já. Muito obrigado por me mencionar. Seja muito bem-vindo. Eu acho que você é o sucessor natural aqui deste podcast, de tudo que a gente construiu ao longo desses 3 anos e meio juntos, trabalhando na Bloomberg Linha. E eu não deixaria essa apresentação nas mãos de outra pessoa que não fosse você. Então, Uhum. depois da gente falar umas notícias ou duas, eu falei que iam ter notícias nesse podcast de notícias. Eu e o Alan vamos quebrar o protocolo aqui e a gente vai bater um papo sem roteiro para relembrar dos nossos dias gloriosos aqui na Bloomberg Linha, te contar um pouco, ouvinte, sobre como foi essa trajetória. Afinal, é sexta-feira, aí a gente pode fazer isso. Eu tenho certeza que você tá afim aí de ter um momento muito feliz e descontraído. Espero que você goste. E agora com vocês, Alan Blanco vai começar a apresentação do podcast. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre como o rally irracional do minério de ferro está levando a pressão sobre usinas chinesas. E depois também vamos falar sobre como a produção de café está avançando em outros países como alternativa ao domínio do nosso querido Brasil. E vamos às Vamos às notícias. notícias. A Eu gente falei falou primeiro. junto! E antes de falar de café, antes de falar de café, eu lembrei de um acontecimento muito bom do que foi o presente, o maior presente que eu ganhei na minha vida foi da Ana, que foi uma cafeteira Nespresso. Você lembra desse presente? É verdade. Lembro que eu cheguei no escritório e tinha uma cafeteira assim em cima da mesa e a Ana falou: "Ó, uma cafeteira Nespresso, pode levar pra você". Aí eu falei: "Nossa, que presente da hora". Aí eu cheguei em casa, coloquei a cafeteira na tomada e ela nunca ligou, tava queimada. Então ela basicamente me deu sucata pra jogar fora. Obrigado, Ana. Em minha defesa, eu não sabia que ela estava queimada, foi dado de coração. E eu mesma que queimei, eu levei pro escritório porque eu não tinha, tipo, uma tomada específica lá que tinha que usar e eu não tinha na minha casa. Aí eu pensei, no escritório deve ter. Aí eu fui colocar na tomada do escritório, mas eu sou jornalista, eu não sou eletricista, eu não sou essas coisas, ou uma pessoa que saberia usar uma tomada. E aí É. eu queimei ela sem querer. Perdão, A intenção foi boa. Obrigado pelo presente. de nada. O café do Peru, da Tailândia e de outros países produtores menores costumava ser um luxo para consumidores exigentes, apreciadores da bebida que buscam grãos mais exóticos. Agora, em um mundo em aquecimento, ele pode ser fundamental para o futuro do setor. Cerca de 40 países cultivam café, mas mais da metade da produção global vem de apenas dois, do Brasil e do Vietnã.
Quando o mau tempo atinge ambos, um risco crescente em um clima desestabilizado, os preços sobem. Nos Estados Unidos, por exemplo, a seca que atingiu os dois países fez o preço dos lattes subir a $9. É lattes ou lattes, Alan? Eu ia fazer essa pergunta, eu juro que essa ia ser minha adição aqui. Eu Eu tô nunca sei o que empolgada. falar. Eu também não, eu sempre chego nos cafés, aí eu faço uma brincadeirinha, tipo, com o barista, com o garçom. Falo, lattes ou é latte? Aí 98% deles olha pra mim com não entendeu o que eu falei. Mas eu Ninguém continuo falando. responde? Não, ninguém responde. Eu acho que talvez uma vez ou outra alguém já tenha me respondido, pô, uma pessoa que é bem séria, assim, já tenha me respondido, mas eu não sei qual a resposta certa, eu sigo falando latte, porque eu acho mais fácil. Sei. Eu consigo imaginar a cara da pessoa que respondeu. Ela com certeza usava óculos. O cenário tem dado novo impulso aos investimentos no setor cafeiro em outros países, de Cuba a Ruanda. Há claramente um mercado, já que muitos consumidores buscam grãos de origem comum, e o setor que passa por uma consolidação tem necessidade de uma cadeia de suprimentos mais diversificada. A empresa familiar Illy Café, por exemplo, fundada em 1933, voltou a operar em países do leste e do sul da África, de onde costumava comprar grãos e tem expandido a aquisição de produtos fora do Brasil e do Vietnã. Em maio, a comerciante de café Vou Café obteve um financiamento de US$ 60 milhões para impulsionar as operações na África Oriental. A Starbucks tem distribuído mudas e investido em empréstimos para produtores no Peru, Ruanda e Tanzânia. A empresa europeia de torrefação de café, Lavazza, está no meio de um projeto de 20 anos para ajudar a ressuscitar o setor cafeeiro de Cuba, que desapareceu após a Revolução Cubana na década de 1950. A Nespresso da Nestlé, de cuja Ana me sabotou, anunciou um investimento de 20 milhões de dólares no setor cafeiro da República Democrática do Congo no início deste ano. É, Brasil que se cuide. Nossa, Sabia que ficou eu... muito falso. É, o Brasil que se cuide. Ficou um pouco melhor essa. Ficou, tá ótimo. O minério de ferro já saltou mais de 10% desde que atingiu o fundo do poço em meados de agosto. Você já atingiu o fundo do poço? Já, já. Fica para outro dia. Cara, deixa eu pensar qual que foi o fundo do poço que você atingiu, que eu lembre e que é comentável. Fundo do Meu poço. Eu Deus. tentando ser preso no Catar, lembra desse dia? Que você Ou não? tentou ser preso no Catar? É, que Não. eu saiu notícias de que eles estavam prendendo pessoas bêbadas no FanFest. Ai, meu Deus, é verdade. Aí eu tava me fingindo de bêbado pros guardas e ninguém quis me levar. Aí eu É só fiquei como um trouxa lá. verdade. E aí tinha um cercadinho no Catar, tipo na FanFest. Pra quem não sabe, eu e o Alan fomos pro Catar em 2022, cobrir a Copa do Mundo. E nas festas dos fãs tinha um cercadinho pra deixar as pessoas que estavam embriagadas. Era ridículo. E aí o Alan tentou se fazer de bêbado, mas não convenceu ninguém. Né? Não consegui nem entrar nesse cercadinho. Esquecido Tudo bem. dessa memória. Bom, esse não foi o seu fundo do poço. Eu lembro de coisas piores, mas o fundo do poço do minério de ferro foi em agosto do ano passado e ele já saltou mais de 10%, mostrando aí que todo mundo tem chance de recuperação. Só que essa aí dele, em plena crise da indústria siderúrgica chinesa, está provocando críticas do setor. A matéria-prima do aço sobe em meio a uma enxurrada de comentários pessimistas sobre as perspectivas para a demanda chinesa, inclusive da gigante da mineração BHP. O avanço aumenta a pressão de custos sobre as usinas siderúrgicas em dificuldades da China, segundo um longo artigo sobre os motivos pelos quais a alta parece exagerada no China Metallurgical News, um jornal ligado ao governo. A Baowu Steel, a maior siderúrgica do mundo, disse que o setor enfrenta uma crise pior do que a de 2008 ou 2015. Os futuros de minério de ferro em Singapura subiram até 1,8% nesta quinta-feira para $102,75. Mas apesar do salto em relação aos menos de $92 atingidos em 19 de agosto, a commodity ainda acumula queda de cerca de 27% no ano. É, Alan Blanco, eu me emocionei aqui lendo essa última frase, pensando que eu acho que eu nunca mais vou falar sobre minério de ferro na minha vida. Quer dizer, nunca mais é muito tempo, né? Mas pelo menos um futuro relevante próximo aí, eu não vou mais falar de minério de ferro, sendo que faz 8 anos que eu falo de minério de ferro, Ótimo jeito para começar o dia falando sobre minério de ferro chinês. dando bom dia pro minério de ferro chinês. Pior Aí que isso, só depois, com café de uma Nespresso, mas infelizmente eu não tenho. felizmente, você não tem uma máquina, né? Uma máquina que faz. Pô, e foi um presente aquilo lá.
Tomara que minha tia não escute esse podcast, porque aquela máquina era dela, na verdade. Ela tava de mudança e ela resolveu deixar a máquina comigo porque ela estava indo para um estado com a voltagem diferente de São Paulo. E aí passou pra você. E aí no final, o que que você fez com ela? Você jogou fora? Joguei, eu deixei, tipo, num lixo reciclável aqui do prédio. Não valia a pena consertar. Que Acho que a gente tristeza. gasta muito tempo já falando de Nespresso, né, nesse episódio. É verdade. Então, agora, depois de falar Conta. de Nespresso de minério de ferro, vamos relembrar nossos primeiros dias na Bloomberg Linha. A gente entrou quase no mesmo dia, né? Mesma semana. Foi, acho que você entrou umas 2 semanas antes. Você entrou bem no começo do projeto, né? Tipo, criando as matérias que iam entrar quando o site fosse ao ar, né? Foi. Aí eu entrei, eu lembro que você já tava, já tinha umas pessoas. Eu entrei, o site, a gente estava montando o site ainda, tipo, fazendo a programação interna dele, assim, para dizer, aqui vai ficar o headline, aqui vão ficar as notícias em destaque, não sei o quê. Aí a gente estava fazendo umas matérias de gaveta, que a gente chama, de jornalismo, que é você fazer matérias que podem sair daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas. Então a gente entrevistou algumas pessoas. Alguém entrevistou a Luísa Trajano na época, não lembro quem É foi. mesmo. A gente entrevistou o Paulo Guedes, que na época era ministro da Economia. Quem mais que a gente entrevistou? Uma galera grande, assim, antes de começar, antes do site ao ar. Foi Aí, mesmo. porque eu entrei como editora assistente, eu não tava na parte de multimídia, de vídeo, de nada. Eu fui pra parte de vídeo quando você começou a fazer TikTok. Foi por causa de você que eu fui pra parte de multimídia. Porque você Foi, começou a fazer né? TikTok. Porque quando eu entrei, eu tava animado pra começar a fazer TikTok, que é uma coisa que eu tinha começado a fazer durante a pandemia. O Alan era Aí, famosinho no TikTok, gente. Eu lembro que quando o TikTok tinha acabado de, tipo assim, virar uma coisa grande, eu acho. E aí eu fui ver, eu falei, nossa, essas crianças, quem que contratou esse menino que faz TikTok? não, eu tenho vergonha dos vídeos que tem na minha conta pessoal, por favor, não procurem. Mas Procurem eu lembro sim, que eu... tem um muito bom. Não, não procurem. Falei. Ah, eu lembro que começamos a ver o projeto de TikTok e a gente tava na questão, quem que a gente pede pra gravar, né? Quais editores podem estar interessados? Aí eu lembro que você foi a pessoa que pulou, assim, tipo, eu tenho interesse. Na verdade, foi a única pessoa que mostrou interesse. O resto era tudo meio, não quero Cara, gravar pro sabe TikTok. por que eu demonstrei Nossa, eu Por vou que falar que uma você mostrou coisa. interesse? Eu vou falar uma coisa que talvez eu me arrependa, mas é verdade. Tanto o TikTok quanto o podcast, eu me interessei porque eu queria impressionar o meu ex. Mentira. Porque, porque ele curtia essas coisas, tipo assim, ele gostava de TikTok, não de TikTok, mas essas coisas, tipo, meio novas plataformas, tal. Eu tinha interesse, sempre tive em fazer, tipo, vídeo e tal. Só que eu lembro claramente que foi, tipo assim, por querer dar em cima dele, assim, né? Porque acho que a gente não tava oficialmente juntos ainda. Aí eu Meu quis, nossa, Deus. olha só o que eu tô fazendo, olha como eu sou moderna e legal e engajada. Viu, gente? Sigam seus sonhos profissionais. Eles são 100% pautados por decisões Meu objetivas. Deus. Não fazia ideia disso. Surpresa. Mas Não, pelo mas aí menos eu lembro que funcionou. funciona. Eu lembro que, tipo, os primeiros vídeos que a gente fez, eles eram mais. Eu tentei contar quantos vídeos a gente tinha feito no TikTok, mas foi muita, muita coisa. Foram. Acho que esses são realmente 3 anos e meio fazendo. Porque a gente fazia umas coisas, tipo, meio que seguindo o trend e tal. E aí eu lembro Uhum. que teve algum vídeo que eu nem lembro. Ah, era sobre trajes espaciais. Que a NASA estava desenvolvendo um traje espacial que custava não sei quantos mil dólares. E aí tinha um filtro no TikTok que era um astronauta. E era, tipo, um filtro bem Sim. tosco, assim. E aí eu fiz o vídeo, tipo, botei o filtro, contei a notícia. E aí o nosso chefe da época deixou. E achou o máximo. E eu lembro que ele Ele achou super o máximo. elogiou. Ele agiu como se tivesse feito, tipo, dirigido um filme, assim, né? Tipo, ele só usou um filtro do TikTok. Foi muito bom a reação dele. Cara, aí a partir dali a gente entendeu que era terra de ninguém, né? Que a gente podia fazer o que a gente bem entendesse, que foi muito bom. Inclusive, isso sempre foi muito bom da Bloomberg Linha. Eu acho que a nossa virada foi quando a gente começou a fazer os vídeos de Uno, de jogos, assim, tipo, que a gente Uhum. sempre usava metáforas, né, de jogos pra fazer. E aí eu lembro Sim. daquele vídeo do Neymar, que eu tava em Santa Catarina, aí eu fui.
tipo, eu bem de metida, assim, porque lá em Balneário Camboriú sempre tem aqueles prédios, aquelas torres, eu tava indo muito pra lá naquela época, e aí eu mandei um e-mail pra construtora desse prédio que o Neymar tem uma cobertura, e falei, oi, tudo bom? Eu faço TikTok, eu queria visitar a cobertura. Meu Mandei Deus. como se nada, assim, e os caras ficaram super empolgados, tal, aí eu lembro que eu fui, eu arrastei nesse vídeo. Na verdade, eu fiz umas coisas, mas você arrastou na edição. Foi você que editou esses dois vídeos. Ficou muito engraçado. E aí, a minha suposição é que esse vídeo explodiu. Tipo assim, nossa, esse foi o primeiro vídeo que foi viral mesmo. Que eu lembro que, tipo, um Foi. monte de amigo e de gente nada a ver vinha falar comigo que tinha me visto. O pessoal da Bloomberg de Nova York viu esse vídeo. Eu lembro que eles mandaram um print, tipo, nossa, muito legal esse conteúdo. Foi o dia, assim, que a gente viu que tinha gente de fora assistindo também. É, né? É que a gente virou referência. Inclusive, somos. Fica aí, somos. Já ouvimos falar, né? Não falaram. Nunca me falaram diretamente, pelo menos, mas sempre nos deixaram saber que somos referência em outros veículos, tanto aqui quanto fora, em como fazer essas notícias, sketches aí, o que me deixa muito orgulhosa. Alan, muito obrigada aí por ter feito parte dessa grande trajetória, ter sido grande idealizador disso, né? Dos TikToks. Graças a você e o traje espacial aqui que pavimentou o caminho. Não, é que agora que eu vi que a gravação inteira tá com a câmera só metade da minha testa. E você não falou nada. Confesso que eu tava me assistindo. Cara, nossa, é verdade. Gente, tem uma coisa que o Alan me ensinou, é autoestima delirante. Desde que eu conheço ele, ele tem uma frase célebre que é assim: Nossa, você já viu? Aí eu falo o quê? Eu tô muito lindo hoje. E aí no começo eu dava risada, porque eu achava muito engraçado, até perceber que ele genuinamente acredita nisso. Eu não tenho a menor dúvida que ele tava se olhando enquanto a gente tava gravando. Como é ter autoestima delirante? Ela me conta. É bom, é bom às vezes, mas às vezes é ruim também. Por Às vezes quê? é ruim. Não sei. Às vezes é meio delirante, aí você não sabe se é vindo da sua cabeça, se realmente você é incrível. Mas eu acho que sim. Mas, Cara, que absurdo. mas pra você ver como o TikTok une pessoas, né? A gente começou a ter contato maior por causa dos vídeos no TikTok. E é engraçado pensar que a gente trabalhou 1 ano e meio, quase 2 anos, juntos, fazendo TikTok, tipo, vídeos todos os dias. E sem ter contato, assim, a gente não conversava por fora, a gente mal se conhecia. E a gente foi se conhecer mesmo quando a gente foi cobrir a Copa do Mundo no Catar, não foi? Sim, Até na lá verdade você me achava chato, não é? Você me eu achava te um achava. mala. Sim, porque você é um mala, né? Tipo, quem não te conhece, você é um mala sem alça. Você sai falando por aí, nossa, como eu tô bonito. E fala coisa estranha no meio pra provocar e fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis. E aí, eu lembro que eu te conheci em São Paulo, porque você tá morando na Irlanda. E aí você veio pra São Paulo por algum motivo. E aí eu lembro que foi um bafafá na redação, porque você tem 1,80 m, 90, sei lá, você é muito alto. Só que você não parece. E aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, todo mundo achava que você era muito baixinho. Aí essa foi a primeira impressão que eu tive de Alan Blanco. Aí eu lembro que eu não te achei tão mala sem alça assim, mas eu acho que eu não Uhum. dei bola. Mas aí quando a gente foi, eu fui pra Irlanda, que eu estava morando lá, aí a gente se encontrou na Irlanda pra gente ir pra Copa, porque o nosso voo era por Londres. É mesmo. Aí quando eu cheguei e a gente começou a conversar, eu lembro que eu te achei mais estranho do que eu te achava, Porque eu porque tava você era... normal. Não, depois eu te achei, depois eu entendi que é o seu jeito. Mas, ai, tipo, a gente mal se conhecia. Aí você fez umas perguntas, tipo assim, ai, nossa, o que que você me perguntou? Você perguntou uma coisa muito tosca. Acho que era se eu pensava na minha morte. Coisa assim. Tipo, uma pergunta mega profunda, do nada. A gente tava andando pra algum lugar pra gravar alguma coisa. Aí eu falei, cara. Eu não lembro Aí disso. depois eu vi que era. Claro. Depois eu vi que era o seu jeitinho. Hum, que fofo. Aí depois a gente ficou bem mais próximos, né? A gente
a gente teve ânimo pra fazer um projeto, né, de vídeos, mini docs. A gente Ah, é, teve o viajou, loop. viajou para Minas Gerais pra ver a vaca mais cara do mundo. Inclusive Essa tem história um é muito vídeo boa. sobre isso. Uhum. Tem um vídeo, acabou de subir de novo no YouTube, confiram. Esse vídeo é incrível. A gente dirigiu por 6 horas para ir, 6 horas para voltar para Uberaba, Minas Gerais. Foi a primeira vez que eu fui para Minas. Eu nunca tinha ido. É Comi o mesmo? melhor pão de queijo da minha vida. Foi um grande clichê. Nossa, lembra que a gente chegou, tava tipo uma chuva. Aí a gente pegou um Uber. Foi. Não, não, pegamos um Uber. É, a gente pegou um Uber pra ir num bar. Sim. Aí o Uber, tipo, extremamente amigável, né? Tipo, ele passou o número dele, ou pegou nosso número, falou, tipo, se quiser eu encontro vocês no bar daqui a pouco. Uma coisa assim, não foi? A gente não sabia nem o nome do cara. Cara, eu acho que foi. A gente não sabia nem o nome. Exato, a gente não sabia nem o nome do cara. Aí eu lembro que eu acho que esse bar fechou, tava pra fechar. Aí a gente saiu andando procurando outro lugar até que a gente percebeu que isso seria uma péssima ideia e a gente voltou pro hotel. E aí no dia seguinte a gente foi na fazenda lá ver a vaca. E sabia que desde aquele dia que a gente conheceu a Viatna, a vaca mais cara do mundo, eu não como carne? É mesmo? Porque Você seguiu firme nisso? segui, eu nunca mais. Tipo assim, não vou dizer que eu nunca mais comi. Mas comi assim, eu consigo contar nos dedos. Porque foram vezes que eu fui para casa dos meus pais e aí não tinha muitas alternativas. Enfim, comi. Uhum. Mas eu tive uma grande transformação. Mais uma informação aí. É E mesmo. acho que vamos nos encaminhar aqui para o final do nosso grande bate-papo sobre a nossa amizade, que se tornou, na verdade, o tema relevante do episódio. Espero que quem estiver escutando esteja adorando. Que foi o nosso, acho que o pico, né, da nossa existência, que foi a nossa ida para o Catar, que eu e você não temos nada com futebol, nada de nada. E Nada. eu gosto de esportes, até no geral, olímpicos, e futebol como um esporte olímpico, mas nunca acompanhei nada de campeonatos. E aí, por conta do TikTok, nosso querido TikTok, fomos escolhidos aí, junto com outras plataformas brasileiras, para cobrir a Copa do Catar. Foi uma experiência incrível, adorei, recomendo para quem puder ir para a Copa. Qual é a sua melhor lembrança da Copa? Melhor lembrança? Acho que foi dar entrevistas pros jornais do Catar, assim, porque eu lembro que quando a gente saía com a camisa do Brasil, chamava muita atenção, né? Porque o Brasil é muito relevante nesse evento. Aí sempre vinha, pra você também, imagino, mas sempre vinha muitos jornalistas querendo pedir entrevista, tipo, o que a gente acha da seleção, o que a gente achou dos últimos jogos. E eu não sabia nada de jogo, nem sei quem tava no time do Brasil. Aí eu ficava respondendo lorota, assim, tipo, só perguntava qual que é o melhor jogador. Eu, Neymar? O que você acha da escalação? Excelente, excelente a escalação. Então, e eu me vi depois no jornal, assim, eu até gravei o trechinho dando entrevista, falando qualquer coisa. Então, pra mim, foi isso. E pra você? Cara, pra mim, eu tenho muitas memórias. Eu lembro que a comida era muito boa, tipo, tinha uns kebab, uns negócios de falafel, que era muito bom. Uhum, Eu lembro da redação lá, que era muito legal, tipo, eram jornalistas de vários lugares do mundo, né? E que a gente passou, na verdade, metade do nosso tempo lá dentro daquela redação. E eu lembro que era muito frio, porque eles botavam o ar-condicionado no talo. nossa, mesmo. E, e eu lembro, cara, eu lembro muito tinha umas festas que a gente foi, que dos patrocinadores da Copa. E aí eu comprei ingresso mesmo, eu como PJ, aliás, PF, pessoa física, que era pro show da Ludmilla. Nossa, é verdade, eu comprei pra você também. Eu tava no ônibus indo de Joinville pra São Paulo, quando a Ludmilla anunciou que ela ia pro Catar. E aí eu comprei, tipo, de madrugada, assim. E aí eu nem te perguntei se você Uhum. queria ir. Eu só comprei, eu falei, vamos. E aí eu lembro que E você perdeu o show, né? Perdi, ela falou que não ia, daí eu fui embora. Nossa, é verdade, porque deu um rolo lá na comunicação da galera e tal. Aí eu lembro que, olha só como é a vida, olha que maluquice, porque eu queria muito ir no show da Ludmilla, muito, eu amo a Ludmilla, eu queria muito ir no show da Ludmilla no Catar. E aí a gente ficou tipo umas 3 horas esperando, e meio que rolou um bafafá de que ela não vinha, e a gente tava na porta pra ir embora, e eu tinha visto um rapaz que, tipo, eu tinha visto ele já umas 2 vezes, e era uma festa que só ia brasileira, né, porque era, tipo, era a Ludmilla.
E eu tinha visto ele umas 2 vezes, e eu olhei pra ele e falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. Mas eu falei, deve estar louca, porque eu tô no Catar, né? Aí quando a gente tava indo embora, eu dei de cara com ele. E tinha muito influencer nessa festa, tinha muita gente famosa. O Projota tava nessa festa, Ai, como é? O Xamã, a gente tirou O foto com o Xamã. Xamã. E aí eu olhei pra cara desse menino e eu falei assim, cara, desculpa te perguntar, mas você é famoso? Porque eu tô perturbada que eu te conheço de algum lugar. Aí o cara começou a rir, falou, não, que eu saiba. Resumindo a história, ele era da minha faculdade. E aí, por conta de eu ficar falando com ele na porta, tipo, tentando descobrir da onde que ele era, a Ludmilla entrou. E você foi embora. Tipo, nessa época, nessa hora que você falou, ah, tô indo, não sei o que, eu falei, ah, tá bom, depois eu vou. Aí foi isso. Aí Nossa, é mesmo. Aí eu perdi a Ludmilla. E você viu a Ludmilla eu vi a por causa Ludmilla, do. foi incrível. Nossa, eu achei que minha alma ia sair do meu corpo. E Mas foi muito boa essa viagem. acho que para Muito legal. encerrar, foi muito bom, foi muito bom. E para encerrar, Alan, qual que foi o seu ponto mais legal até agora no Berlim? Você que só está começando, você que tem tudo pela frente aqui na apresentação desse podcast agora, o que que você acha que foi a coisa mais legal? Coisa mais legal. É, Hum, cara, é fácil. qual? Me conhecer. Exatamente, é isso que eu ia falar. É que você falou antes. Acho que trabalhar Ah, foi mal. do seu lado, desenvolver habilidades jornalísticas, cresci bastante nesses 3 anos com você. Eu aprendi tudo o pouco que eu sei, eu aprendi com você desde o começo. Você sempre foi muito apta. É verdade, é verdade. Sempre foi muito Oh. apta a ajudar. Então, sou muito grato mesmo, de verdade. Ah, E a sua importância tange não só o profissional, fofoca para os seus ouvintes. Muita gente não sabe, ninguém sabe isso, na verdade. Mas a Ana me apresentou para minha namorada atual, a é verdade. grandiosíssima Bruna. Salve pra ela, se ela estiver ouvindo o podcast hoje. Mas a Bruna dividiu apartamento com a Ana e foi assim que eu conheci ela. E hoje estamos morando Bruna, juntos. minha amiga de infância, que Alan Blanco conheceu e agora namora, e agora mora junto. Bruna que foi para São Paulo, moramos juntos por um ano. E aí a gente nem tava mais morando junta. A gente foi fazer uma trilha que todo mundo desistiu de fazer essa trilha comigo. Todas as minhas amigas de São Paulo desistiram. A única que se manteve foi a Bruna. E E o eu, único interesse de te levar nessa trilha foi porque você tinha um carro. E aí você foi dirigir, a Bruna foi no banco de trás, e foi ali que nasceu essa linda história de amor. De nada, você da minha do casamento. E um é dos, isso, um dos, espero que os filhos sejam lindos e ruivos. um dos muitos legados de Ana Carolina Zitzlag na minha vida e na Bloomberlinia também, com Foram certeza. mesmo. Nossa, eu sou uma fada, cara. Por onde eu passo, eu Eu jogo posso, pó de pedir. eu posso dar uma de Marília Gabriela e perguntar se você puder resumir sua trajetória na Bloomberlinia em uma palavra, qual seria? Opa, não pode falar palavrão. Essa não pode. O RH já vai cair em cima da gente por causa desse episódio. Ai, paciência. Eu não trabalho mais aqui, então o problema vai ser seu. Mas já que você vai editar, você É... coloca um bip, você coloca o bip, né? Pelo menos isso. Vou colocar, vou colocar. Cara, uma palavra. Depois eu vou cortar o silêncio, pra parecer que eu pensei mais rápido. Ó, ela cortou o silêncio, gente. Ela ficou pensando 2 minutos. Transformadora. Profundo, profundo. Você acha que você evoluiu muito? O que que você sente? Qual foi os frutos dessa experiência? Eu sabia que o projeto ia ser grande quando eu comecei a conversar para entrar, porque era uma coisa que tinha um aval da Bloomberg, a Bloomberg é uma empresa enorme, eu estagiei lá, eu vi um pouquinho do processo interno deles, de como eles são criteriosos e tal. Sempre foi meu sonho de consumo voltar a trabalhar na Bloomberg, por eles serem muito bons no que eles fazem. E aí eu falei, cara, se é um projeto que tem o aval deles, que tem o nome deles, é porque é um negócio que vai ser muito bom. E aí, à Uhum, medida que eu fui conhecendo as pessoas que estavam entrando no projeto, não tinha nem saído ainda do papel, né? Tipo, era uma galera muito grande, dos maiores jornais, dos maiores veículos jornalísticos do Brasil, assim, das suas respectivas áreas. E já entrar já foi incrível.
que depois foram várias experiências, assim, que eu nunca nem pensei que eu passaria, que passar por vários departamentos, né? Tipo, eu comecei como editora assistente, então eu fiz reportagem, eu editei texto. Teve uma época em que a gente teve um vácuo de editor, porque um editor saiu, então eu virei a editora-chefe da Bloomberg Linha por algumas semanas. E eu É tenho mesmo. 8 anos, eu não tenho nada de, literalmente, 8 anos de idade. E o fato das pessoas, tipo assim, eu tava editando texto de repórter que tem a minha idade em carreira. E as pessoas sempre confiaram em mim e sempre gostaram do meu trabalho. Então, isso sempre era uma coisa que sempre me surpreendeu e que me deixou muito feliz, sem querer soar papo de LinkedIn, mas é real. Tipo assim, um Uhum. negócio que sempre me deixou muito feliz. E aí, eu fui rodando por muitos lugares da Bloomberg Linha, até chegar nessa parte de multimídia, tipo, apresentar podcast, fazer TikTok, todos esses frutos que isso trouxe. E eu acho, e agora, para os 3 que ficaram até o final do podcast, fica o meu recado aqui. Eu vou olhar para o microfone como se eu estivesse olhando para vocês, ouvintes queridos que estão nos ouvindo ainda, que eu, assim, eu não tenho palavras para dizer como essa interação com vocês me tocou, assim. Eu nunca imaginei que as pessoas fossem deixar comentários, fossem prestar atenção no que a gente faz, prestar atenção na nossa vida, tipo, a galera que acompanha o TikTok, assim, sabe quando a gente tá de férias, sabe quando a gente tá em outro lugar, quando a gente tá em outro país, tipo, as pessoas comentam coisas porque elas prestam atenção mesmo, e isso é uma parada muito sensacional, assim. São pessoas, sei lá, tem ouvinte de Rondônia, ouvinte do Mato Grosso, ouvinte da minha cidade, ouvinte que escuta da Alemanha, gente de todas as idades, tem adolescente que tá estudando pro vestibular, tem aposentado, tem de tudo. Então, eu sempre tive esse sonho de querer traduzir notícia econômica, financeira, de negócios, porque é uma coisa chata e é feito para ser chato. E agora eu vou hablar, porque a Hum, partir de amanhã, esse horário eu já não trabalho mais aqui, então eu vou hablar. Esse mundo de notícias financeiras, ele é feito para que as pessoas não entendam, porque no exato. final é um grupo ali de pessoas que tá controlando o dinheiro do mundo e que tá falando para elas mesmas, né? Tipo, gira ali em torno desses 1, 2, 3% da população mundial que já entende sobre isso. Então, por que que eu vou ter que falar a língua de uma pessoa que já entende? Eu quero falar para quem não sabe e para quem tem o dia a dia e a vida afetada por essas notícias, mas que não faz a menor ideia porque nunca foi ensinado a falar esse idioma. Então, poder traduzir isso e ter pessoas que realmente prestaram atenção e acompanharam durante essa trajetória foi algo muito lindo. É isso, minhas ouvintes e Uhum. meus ouvintes. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Alan Blanco vai continuar aqui na presidência do podcast. Te desejo muita sorte. Alan, te agradeço por tudo que passamos juntos e muitas coisas ainda virão. Nos reencontraremos em outras profissões, pessoalmente sim, né? Porque estamos aí. E o pessoal que ainda quiser te acompanhar, eu imagino que você tenha explicado já o que você está fazendo na Holanda, eles conseguem te acompanhar por algum lugar? Ou você Ah, eu esqueci, na vai verdade. ficar offline da vida? Eu ainda tô pensando sobre isso, pra ser sincera, mas eu esqueci, era pra ser uma das pautas aqui sobre o que que eu tô fazendo na minha vida, mas eu vou falar aqui rapidinho. Eu vim fazer um mestrado, gente, na Holanda, eu estou em Amsterdã, e estou fazendo um mestrado em Ciências da Comunicação na Universidade de Amsterdã. Hoje foi a primeira aula, eu tô ferradíssima, porque faz 1 bilhão de anos que eu não estudo, e aí tem que estudar de verdade agora, e aí eu tô aqui, lá, ia. E aí por isso que eu tô saindo, porque o negócio é puxado, são muitas horas por dia que eles exigem não só de aulas, como de estudo solo, né? E eu não vou dar conta de fazer as duas coisas. E eu sempre quis vir pra cá, sempre foi, não pra Holanda especificamente, mas sempre quis estudar fora do país. Sempre quis fazer mestrado, é um sonho que eu tenho há muito tempo. E então estou realizando vários sonhos e por isso que precisarei deixar este do podcast para trás. Mas para quem quiser ainda continuar acompanhando a minha vidinha, meu Instagram é ana.sieds, ana.zits. Sinceramente, não sei se vou continuar postando, porque estou no meu retorno de Saturno, que está na casa da autoimagem. Para os conhecedores de astronomia saberão o que estou falando, para os não conhecedores, astronomia não, né? Astrologia.
para os não conhecedores da paciência. Mas é isso, gente. Vou parar de falar aqui, porque eu já falei bastante. Então é E isso. dá o seu tchau final aí, Alan. Desejo toda a sorte do mundo pra você. Espero receber atualizações. E enquanto eu estiver conversando então com seus ouvintes, carregando o seu legado, a gente vai saber que enquanto isso você vai estar sendo a pessoa popular da faculdade. Que pelo que você me contou, você já é a pessoa, a Ana do Brasil, a conhecida. Então tá fazendo Já, jus ao seu perfil comportamental aí, né? Muito bem. exatamente. Eu não calo a boca um segundo, é impressionante. Nem aqui, nem jamais me calarei. Nem holandês, nunca. Sempre falar, seguirei falando. É isso, gente. Beijos, sentirei saudades. Fiquem bem e até um dia desses aí.